Muitos de vocês perceberam que eu tô ficando menor. E isso pelo fato de eu ter perdido mais de 15 quilos. O fato de estar gerando preocupação com a minha saúde, a gente decidiu fazer esse vídeo para explicar tudo o que está acontecendo. Há alguns meses, postamos aqui no canal um vídeo que eu falo da minha tentativa a me tornar natural e que não tá fácil. Essas mudanças têm gerado transformações, tanto em meu corpo quanto na minha mente. Eu vou contar pra você como que tá sendo essa decisão do hormonizado pro natural. E claro, o que eu pretendo fazer daqui pra frente. Eu venho de um cenário que eu já tinha o meu peso de forma muito fácil estabilizado na casa ali dos 115 quilos. E isso oscilando pra cima em alguns momentos. Mas ele estava estabilizado com algumas doses de testo e de outras substâncias bem mais altas do que eu uso hoje. E a gente não está falando de doses cavalares, mas fala aí de pelo menos 2 a 3 aplicações de testosterona por semana, por vezes ali alguma outra substância junto também. Quando eu apertava a mão um pouco para subir esse peso, eu me aproximava ali dos 120 com uma certa facilidade. Mas todo esse peso e essas doses, elas acabam trazendo alguns malefícios. Sobrepeso, então minhas costas doía, principalmente a região lombar, estava sempre ofegante, porque para carregar essa massa de peso pra cima e pra baixo dá trabalho. Ah, tô cansado, velho. Junto a isso, minha cabeça começou a mudar bastante acerca de quem é o Laércio, o que ele quer para a vida dele, e começou a não fazer mais sentido todo esse volume muscular. A cada dia que passa, eu me preocupo mais como está a minha mente e como o meu corpo está para eu viver muito e viver bem. Então, comecei a tirar o pé progressivamente. A primeira grande atitude foi tirar todas as substâncias e manter somente a testosterona. Para mim, ficaria ali. Mas o fato de fazer isso, eu comecei a sentir melhoras muito interessantes, de sentir minha mente mais tranquila, de já melhorar minha qualidade de sono, qualidade de estudo, de trabalho. Eu falei, opa, as coisas estão melhorando. Então isso me gerou o interesse de avançar. E aí foi que a gente fez aquele vídeo que eu falo que eu já estava ali cogitando a voltar a ser natural. De lá pra cá, o peso baixou, tava mantendo simplesmente uma dose de testosterona por semana, que é tida até como uma TRT. Para quem não sabe, é a terapia de reposição de testosterona. É uma dose baixa comparado a tudo que eu já fiz e comparado a outras doses por aí. Vamos ao que essa dose, né, a diminuição até essa dose me trouxe. Primeiro, hoje eu peso ali próximo dos 100 quilos e tudo isso me trouxe benefícios? Trouxe. Esse peso mais baixo melhora a minha qualidade de vida indiscutivelmente. Porém, tudo isso traz alguns malefícios. Eu tô bem menor. A minha mente, ela funciona assim, tô menor comparado ao que eu era, mas 100 quilos, com percentual de gordura baixo, é bom pra caramba. Que demais! A grande questão que vem aí é o meu padrão de comparação. Eu me comparo com o que eu fui. E aí isso pode entrar na minha cabeça, caraca, mano, eu tô 15 quilos abaixo. E existe um outro ponto aí que por vezes não é dito. O quanto que essa sobrecarga de hormônio faz com que todos os órgãos trabalhem de forma mais intensa. Vamos pegar o coração, o sobrepeso faz com que a frequência fique mais alta, faz com que a pressão fique mais alta. Então todo o sistema cardiovascular, ele está sendo sobrecarregado. O fato de hoje eu pesar bem menos quilos, eu já percebo isso de forma muito clara. Minha frequência é mais baixa, claro, todo o trabalho de cardio é super importante, mas eu tô falando especificamente só da sobrecarga de peso e de hormônios. Conforme for avançando nessa toada que eu tô, a tendência é esses órgãos trabalharem de forma cada vez mais tranquila. E o meu padrão de comparação hoje não são mais os atletas daqui da Ironberg. Praticamente não treino mais na Ironberg, eu treino uma vez ou outra aqui, eu treino em outro lugar. Se você vier na Ironberg, você vai ver pessoas normais, mas você vai ver também grandes atletas. O William Martins treina aqui, é um dos maiores atletas do Brasil. Como é que está a sua referência? Hoje, o que eu busco é ter um físico bonito. Gente, eu me importo com a minha estética, mas eu não quero ser mais um atleta. A minha cabeça hoje está muito mais focada em me desenvolver espiritualmente, intelectualmente e os meus trabalhos. Diminuiu força também. Hoje eu treino com cargas bem menores comparadas às anteriores, mas para que eu quero sair levantando muito peso? Cargas altas acabam elevando também o risco de se machucar. Minha coluna! Essa perda de força não te fez se sentir mal?
Caraca, não. Até pelo próprio DNA que eu trago forte aqui pro canal. Eu sempre falei, desde lá do começo do canal, sobre a ideia de trabalhar de forma mais inteligente. Eu já defendi a ideia de trabalhar com pesos menores para ter uma execução melhor, para ter uma performance melhor do exercício. Para mim é super tranquilo, mas foi um trabalho psicológico. Passa na cabeça, caraca, mano, eu queria pegar os pesos que eu pegava antes. Mas eu falo, tá, mas pra que isso? Você trabalha com cargas altas por qual motivo? Qual é a finalidade? Hoje eu faço um dumbbell press com 50 quilos. Eu já fiz com 90. Tá, mas pra quê? Eu quero ficar com o corpo legal, mano. Hoje, trabalhar com 50, com 40, com 30 às vezes, me traz isso. É esse o ponto. Quanto de força que meio que você perdeu de quando você estava hormonizando pra agora que você está diminuindo isso? O interessante, a palavra que você usa, é a palavra que eu usei também, mas ouvindo você falar, é uma palavra que não faz sentido. Eu não perdi nada. Essa força não era minha. Essa força era dos hormônios. Se você é natural e você pensa em usar, você vai ter mais força? Vai ter mais força. Não vou mentir pra você, mas essa força não é sua. Essa força, ela é emprestada. Agora, trazendo a resposta para sua pergunta, eu acredito aí que uma cerca de 20%, 30%. Porque eu tive uma época que eu treinava muito rock and roll. Porque o treino para mim era aquela parada desafiadora no talo, tinha que sair o máximo do máximo do máximo. E eu percebi o quanto que eu só me machuquei com tudo isso, mano. Hoje eu treino de uma forma muito mais tranquila. A ponto até de, recentemente eu troquei de academia e quando eu cheguei nessa academia nova, eu encontrei lá um professor, colega de muitos anos atrás. E aí ele disse para mim assim, aqui não tem peso para você não, mano. Eu falei assim, brother, você não me conhece mais, velho. Eu tô treinando muito mais light. Ele é um professor bem mais velho. E ele falou assim, então você aprendeu, né? É meio que aquele papo do jovem com o cara mais velho, mais experiente, saca? Porque hoje a gente sabe que não precisa. É necessário treinar intenso? É necessário treinar pesado? É, mas não é esse pesado de cargas extremas, a não ser que você seja um atleta de powerlifting. Muitas vezes eu vejo pessoas treinando com cargas muito altas, não porque aquilo vai ajudar, mas sim porque aquilo faz com que ele se sinta bem. Pô, eu faço tal exercício com tal peso. E ele se sente bem pela quilagem. Mas fisiologicamente, a cada dia que passa, a gente vê a ciência falando que Nada a ver, irmão. uma coisa que diminuiu e algumas pessoas vão olhar pra isso de uma forma até, mas isso é ruim e eu acho isso muito bom. Libido. Hoje eu tenho uma libido muito mais tranquila e isso me dá paz pra trabalhar, pra estudar, pra fazer minhas coisas, mano. Porque a libido alta, tem gente que acha que é legal, mas eu já falei isso algumas vezes, a libido alta atrapalha, ela tira o foco. Me recordo de inúmeras vezes eu sentar ali no meu setup pra começar a trabalhar, falo, mano, tesão, mano. E aí, mano, não trabalha, não estuda, desfoca total. A minha libido mais controlada, mais tranquila, me faz bem, me dá paz de espírito. E essa é uma coisa também emprestada. É o hormônio que traz isso. Eu vejo como uma coisa extremamente ruim. Transar é gostoso, é bom. Mas quando começa a atrapalhar a sua vida, aí você tem que começar a analisar. Vale a pena você se deixar levar por esse prazer do sexo e não se desenvolver como pessoa, como profissional? A gente vai ter de novo aquela questão do prazer imediato versus o prazer maior a longo prazo. Quero transar! Alguns seguidores começaram a notar e começaram a comentar que você tá menor. Você não tem medo de perder a confiança dos seus seguidores por não ter tanto músculo quanto antigamente? E aí você me faz lembrar até de uma análise minha. O que caiu a ficha naquela análise foi: você não me acompanha pelo tanto de músculo que eu tenho. Você me acompanha pelo quanto de conteúdo e o quanto que eu ajudo na sua vida. Lógico, se eu vim aqui obeso, você não vai acreditar mais em mim. Se eu vim aqui magricela, você vai falar, porra, alguma coisa aconteceu. Mas se eu peso 120, 110 ou 90, isso não vai fazer diferença pra você. E de verdade, se isso fizer diferença pra você, procura outra pessoa pra acompanhar, porque não sou eu. Eu não sou o atleta mais. Se você estiver se baseando só pelo volume muscular que eu tenho, você tá deixando de lado o que a gente faz aqui de melhor. O músculo é só um detalhe. E eu olho pra isso, eu me sinto muito melhor em ter um físico mais estético, ter o abdômen definido sempre, ter um físico que eu visto qualquer roupa, fica bonito. Consigo colocar um blazer, eu fico bem elegante. Quando tá muito grande, mano, é ruim de achar roupa, é chato pra se vestir. Hoje eu prezo muito mais um físico que encaixa em qualquer ambiente. Não é minha intenção ter um físico de competição. E a gente tá falando de roupa, eu já vou aqui chamar atenção pras camisetas da Insider. Veste bem pra caramba no meu corpo,
corpo desenha só valoriza todo esse trabalho. E aí você pode também ter as camisetas da Insider aí na sua casa, peças que são desenvolvidas com alta tecnologia e tem a durabilidade de até 3 vezes mais um algodão normal. Você encontra tudo isso no site da Insider, tem várias cores, vai do tamanho PP até o XXGG. E você ainda conta lá com o cupom de desconto lá, né? Então o link tá aí embaixo para você conhecer todas as peças da Insider. Uma coisa que é importante trazer para ti, e nesse momento eu falo como psicanalista, é inerente à nossa natureza a insatisfação. Você vai estar sempre buscando o próximo passo. Pense em volume muscular. Você vai estar sempre buscando estar maior. 1 centímetro a mais de braço. Você sabe que é assim. Quando você chegar no peso que você acredita hoje que você vai estar bem, você vai querer o próximo degrau. Você consegue colocar cada vez mais massa muscular, mas isso tem um custo. E isso, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar pagar essa conta. Agora, a questão que hoje eu vejo comigo é, tenho um físico que eu gosto e eu direcionei toda essa parte de buscar o próximo passo para desenvolvimento intelectual, espiritual e nos negócios. Quanto mais desenvolvido eu tiver, melhor. Quanto mais inteligente eu tiver, melhor. Quanto mais todas as minhas empresas crescerem, mais a gente vai estar ajudando mais e mais gente. É uma coisa que quanto mais cresce, melhor fica. Você se ligou qual é que é? Claro! Então assim, tem menos volume muscular? Sim, tem. Mas pra mim tá de bom tamanho. Tem menos força? Tem. Mas isso pra mim não importa. Minha libido baixou? Puta, graças a Deus, eu tenho mais paz pra conseguir fazer as coisas. E sem contar que, gente, tô dormindo muito melhor. A minha cabeça tá muito mais tranquila. Eu percebo que minha vida só melhorou com tudo isso. E além de tudo isso, eu tenho consciência plena que eu tô num bom caminho pra conseguir ter longevidade. Eu tenho 36 anos hoje, quero viver até mais dos 100 e quero viver bem, velho. Então eu já tô cuidando disso agora. E uma coisa que eu tô fazendo, avançando na diminuição. Eu tava tomando 1 ml de enantato de testosterona por semana. Baixei para 0,9, baixei para 0,8 e eu vou descendo isso até chegar a 0,5 por semana. E aí eu vou ver como as coisas vão caminhar. Porque dependendo de como estiver, 0,5 por semana, aí já é a quantidade de texto que o meu corpo produz. Aí vai ser TPC e hashtag Lala natural, velho. Mas as coisas não são tão simples assim, né? Como que vai ser pra mim deixar de fazer as aplicações? Porque eu competi por muitos anos, eu mantive uma dose média por muitos anos e eu tô com essa dose mais baixa por um tempo também. Já virou parte da minha rotina fazer as aplicações. Seja uma aplicação por semana, mas já é parte da rotina. E eu me recordo até de um amigo médico falando, teve uma paciente que quando ele tirou completamente todos os anabolizantes dela, durante um tempo ela ia no consultório dele para ele só colocar a agulha nela e tirar, para ela sentir a agulha, por mais que não aplicava nada, para ir conseguindo tirar até isso do psicológico dela. Não sei como eu vou reagir nesse decréscimo. Pelo avançar das coisas, eu acho que vai dar certo. A gente vai descobrir aí. Quero que você assista agora esse vídeo aqui, ó, que é o problema do fisiculturismo. Eu mostro para você o que acontece nos bastidores. Coisas que as pessoas não falam. Clica aí.